Vou passar a palavra, então, agora ao Itamar. Muito obrigado, Itamar. Seja bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos. Tá joia, Fran, muito obrigado aí pelo convite, em primeiro lugar. Eu sou entusiasta do assunto, adoro ter a oportunidade de dividir um pouquinho mais sobre essa área do conhecimento que já está bastante presente, né, no mercado, nas empresas, nas indústrias, e disseminar essa cultura acho que vai fazer bastante sentido. Nesse momento de Covid, teve um boom, né, de pessoas querendo saber sobre impressão 3D, principalmente pelas face shields. No final, nas perguntas, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. E o Vitor, que é o proprietário da 3D Custom Shop, também está na reunião, né, no webinar conosco, mas ao final, nas partes técnicas, ele vai me salvar, porque ninguém conhece melhor tecnicamente esse assunto do que o Vitor Rocha. Mas vamos lá, pessoal. Primeiro, vamos começar uma breve apresentação. A Fran pontuou muito bem essa questão da interdisciplinaridade, que faz sentido, né? Tanto no ambiente da gestão, do empreendedorismo e principalmente no desenvolvimento de soluções baseadas na prototipagem rápida. Bom, eu sou engenheiro de produção, vou me apresentar aqui, né, brevemente para vocês. Eu sou basicamente um profissional de logística e logística rodoviária mesmo, centro de distribuição. Depois eu enveredei na manutenção ferroviária. Então, vocês percebem que fui por um lado, né, de gestão de operação, depois eu vim para o lado da manutenção, então trafegando em diversas áreas do conhecimento. Tenho experiência também como gestor de equipes operacionais, tive grandes times aí sob minha responsabilidade, e atualmente eu sou docente de cursos técnicos aqui em Juiz de Fora, de graduação também e de pós-graduação aqui na cidade. O Vitor, que é o proprietário da 3D, que está aí nos falando, ele é o CTO da empresa, né? Ele tem a formação em gerenciamento de projetos, e prototipagem rápida é isso, né? São projetos, na maior parte das vezes, de curta duração, e precisam ser rápidos para atender a urgência dos clientes. Ele tem bastante experiência de campo, é engenheiro de controle e automação, já rodou aí pelo mundo, né? Conhecendo um pouquinho mais dessa necessidade, principalmente de peças, né, para fazer manutenção. E em 2016 começou esse negócio aqui em Juiz de Fora, que é o pano de fundo da nossa conversa. Bom, vamos entrar um pouquinho falando sobre Charles Hu, né? Então, apesar da impressão 3D ter tido um boom recente, essa tecnologia, ela primeiro foi apresentada em 1984. Então, eu tinha 2 anos de idade, já revelando, já tinha 2 anos de idade. Alguns aqui desse webinar nem tinham nascido quando a impressão 3D tinha sido fundamentado. E Charles Hu foi o grande engenheiro responsável por esse projeto. E aí ele concebeu, por meio do uso da estereolitografia, a engenhosidade de criar esse mecanismo que hoje evoluiu bastante nas impressões 3D. O que é essa estereolitografia? Então, são usadas lâmpadas, e essas lâmpadas que fazem o endurecimento de cada camada de resina. E aí é legal, a gente garimpou aqui na internet a foto da patente que foi registrada em 1986. Então, em 84, ele criou a impressora. Em 86, ele fez o registro da patente. Então, aqui está o registro original, né? O desenho de como funcionava esse esquema da patente da estereolitografia. E isso é bastante interessante, né? Aqui no Brasil, a gente fala que o brasileiro é bastante criativo, e eu abordo muito sobre isso nas minhas aulas de engenharia do produto, né? O brasileiro é criativo, o brasileiro é muito inventivo, mas isso não é uma verdade absoluta, porque Não precisa ser criatividade, necessariamente cedo, não. sem gerar produtos economicamente viáveis, ela é energia jogada ao léu, né? Então, a evidência de que a gente realmente é inventivo é por meio das patentes, por meio das tecnologias que a gente de fato lança no mercado. Beleza, e aí, em 84, que esse negócio começou a crescer de maneira meio tupiniquim, né? A tecnologia era bastante restrita. Aqui na foto, pessoal, na parte da direita, se vocês observarem o meu laser, um detalhezinho vermelho que tá, era isso o que era feito na impressão 3D. Então é aqui que ficava a resina,
e cada camada dessa resina era solidificada. Então percebam que aqui tinha bastante limitação, né, de tamanho de objeto. Então no máximo aqui dava para fazer um anel, enfim, pequenas peças. Não era ainda uma tecnologia bastante solidificada. Mas isso foi evoluindo, né? Aqui eu dou o zoom dessa lógica. Então, em cima ficam as lâmpadas. Essas lâmpadas, elas jogam a luz por cima dessa camada de resina e essa bandeja, ela vai tendo um ajuste de altura. E na medida que vai solidifica a camada, ela vai subindo ou descendo, né? Dependendo do objeto que se faz. Então, essa é a lógica de como tudo começou. Logo depois não, né? E aí esse conceito, né, da impressão 3D, como ele nasceu, é uma das tecnologias da impressão 3D que é bastante chamada de SLA. Então, quando vocês ouvirem no mercado falar de SLA, a gente está falando de impressão 3D baseada nessa estereolitografia, onde a fusão da resina, né, a solidificação da resina é que gera os sólidos, é que gera os objetos 3Ds. Tá? Então, aqui que ela nasceu com SLA. Então, basicamente, você tem que ter uma fonte de luz. Essa fonte de luz, ela reflete nesse espelho, e esse espelho que vai direcionar para a plataforma móvel. Essa camada de plataforma móvel é que vai fazendo a movimentação por meio desse elevador para que os objetos sejam solidificados. Bom, eu não achei adequado, por ser webinar, ia ficar muito pesado, mas tem bastante vídeo na internet para ver esse processo, como é que funciona. Eu já testei em outros webinars, né, colocar vídeo para rodar, não fica tão legal, então eu optei por fazer uma apresentação plana hoje para vocês, tá, pessoal? Mas a gente vai tirando a dúvida desse mecanismo aqui. Até aqui tem alguma dúvida? Escutei alguém falando aí? O senhor, como é amigo de infância, então vamos seguir. O senhor saberia sendo... Então, essa tecnologia de impressão 3D, que a gente chama de prototipagem rápida, ela começou a ganhar o mundo. Ainda era um processo lento, mas ela foi ganhando o mundo na medida que ela foi se aperfeiçoando. Essa tecnologia, ela é uma tecnologia de fabricação aditiva. Por que a gente chama tecnologia de manutenção de fabricação aditiva? Porque o objeto ele parte do nada e são feitas deposições de sólidos, ou seja, adição de material. Né? Quando a gente avalia, por exemplo, outras tecnologias de fabricação, um torno, por exemplo, é o contrário, né? Então, o torno, você pega um objeto sólido e você vai dando forma nesse objeto sólido pela remoção de material. A impressão 3D, ela é por adição de material. Beleza. E aí, eu quis trazer para vocês uma timeline, né? Eu vou pegar, já dar um salto para 1988, e eu vou chegar até 2016 para vocês entenderem como que essa tecnologia foi evoluindo por aí. Então, olha só, em 88 foi o ano de lançamento de uma máquina chamada SLA 250. Essa máquina foi a primeira impressora disponibilizada para o público em geral, e ela ainda era baseada em SLA, né? Então, até antes de 88, estavam só nos laboratórios. Em 1988, o mercado começou a ser tomado por essas impressoras. Depois de 89, no ano seguinte, aí vem a Stratasys. Pessoal, a Stratasys ou Stratasys, né, depende da pronúncia, ela é um dos grandes jogadores no mercado, é um dos grandes players do mercado. As impressoras delas são de altíssima qualidade, são um dos fabricantes que mais vendem modelos de impressão 3D ao longo do mundo. E ela jogou em 80, e ela começou a empresa dela em 89 por meio desse modelo de impressora. E ela já saiu da tecnologia SLA e ela foi para a tecnologia FDM, que é uma outra tecnologia, né, bastante disseminada, e essa que é bastante popular. Foi ela que contribuiu bastante para a popularização da impressão 3D no mundo, e é por meio dela que esses shields que vocês viram sendo fabricadas, pessoal, que começou a ser fabricada usando essa tecnologia. Então ela é baseada num filamento,
Acho que eu coloquei ele aqui, maior. Então você tem um filamento, esse filamento ele é baseado em plástico, e tem diversos tipos de plástico, né? Então tem PLA, tem ABS, tem nylon, e ele passa, né, que ele é direcionado por meio de uma superfície de aquecimento. Essa superfície de aquecimento é o que vai liquefazer, né, que vai gotejar esse filamento, e aí ele passa por meio desses bicos injetores, os nódulos. E aí sim, esse dispositivo ele fica em um motorzinho que tem uma movimentação, né, em X e Y, ou seja, movimentação no plano. Só que, e aí o que vai sendo movimentado? A bandeja. Aí tem diversos tipos de impressão. Tem impressora que é a bandeja que movimenta, e tem impressora que quem movimenta nos 3 eixos é esse conjunto de impressão. Mas, basicamente, esse é o funcionamento da tecnologia de FDM, tá? Então, é a segunda tecnologia que eu apresento para vocês de impressão 3D. Essa tecnologia que é bastante difundida, como eu falei. Depois disso, galera, a gente já parte para o ano de 2001. Então, olha só, ficamos sem grandes novidades, sem grandes marcos evolutivos na impressão 3D de 1989 até o ano de 2001. No ano de 2001, a galera, na busca pela popularização dessa tecnologia, por gerar sentido para soluções baseadas em impressão 3D, uma das hipóteses, né, investigada pelos designers é o seguinte, cara, será que a gente não está vendendo mais impressoras 3D porque elas são muito grandes, porque elas ocupam muito espaço? E aí, no ano de 2001, veio uma proposta, e essa proposta é bastante interessante, de impressora compacta. A empresa aí é a Solid Dimension, ela lançou esse modelo SD300. Ela tem dimensões semelhantes a uma impressora convencional de papel, uma impressora de mesa, só que ela tem uma sacada um pouco diferente. Essa impressora, você coloca um rolo de plástico, né? Então a carga dela é um rolo desse plástico e combinado também por cola. Então o que ele vai fazendo? Ele rola esse plástico, faz o recorte na posição do objeto, ou seja, joga uma camada inteira ali, e aí ele já faz essa colagem no momento que ele rola essa superfície. E aí ele vai depositando camada por camada, corte por corte. É uma tecnologia bem diferente, é uma variação do FDM, mas aqui não tem uma fusão completa desse plástico. Mas é bem legal, e ela até hoje está rolando aí no mercado. Até hoje tem gente com essa impressora funcionando por aí. De 2001 para 2020 já são 19 anos com esse modelo no mercado. É um conceito interessante, faz impressões com uma velocidade relativamente interessante. Mas a velocidade ainda é baixa. E aí esse negócio não decolou tão bem. Aí a segunda variável, pô, será que a limitação de fazer objeto com uma cor só, será que não é isso que está fazendo o nosso consumidor se afastar da impressão 3D? E aí, enfim, cores. A Spectrum Z510 foi uma primeira impressora colorida com alta definição no mercado. Ela ainda é grande, perceba que aquela é um carrinho, esse carrinho ele deve ter aqui 1,80, né, de comprimento por 1,50 de altura. Ele é grande, né, bem robusto, precisa de espaço, e ele usa ainda resina, então é a tecnologia de SLA, mas aqui a gente já consegue perceber pela imagem que tem 4 cores de resinas diferentes para fazer a fusão dos materiais. Beleza. Esse negócio ainda não decolou, pessoal. 2005 ainda não estava, né, não tava forte, não estava quente pelando. A galera, pô, já sei. O nosso cliente não está comprando essa impressora porque ela ainda é lenta e porque ela usa ainda poucos materiais. Na época ainda não tinha, né, uma grande gama, né, de materiais, ou era resina ou eram alguns polímeros, uma gama mais limitada. E aí veio para arrebentar em 2008 o modelo da Stratasys, que é a Connex 500. Pessoal, Connex 500 é uma impressora de altíssima velocidade. Então ela trouxe um conceito diferente de impressão, ela trouxe velocidade, ela trouxe robustez,
E para que você tenha uma produção em escala, é necessária velocidade, senão você não consegue ter volume para produzir seus objetos. E quando você não consegue ter volume, né, velocidade de geração desses sólidos, você não consegue se tornar competitivo. E o mercado ele precisa de competição, ele precisa de velocidade, ele precisa de preço. E isso é importante para que a impressão 3D ela de fato chegue, né, a esse conceito de popularização. Mas a Connex ela começou a trazer soluções interessantes. E aí, qual que é o problema da Connex? A impressora é cara. A impressora é muito cara. E quando eu falo cara, eu estou falando de 100 mil dólares, eu estou falando de 200 mil reais, eu estou falando cara pra caramba. Imagina, quem consegue dispor hoje de 100 mil dólares para fazer a aquisição de uma impressora, né, naquela época. Então, não é todo mundo, não é toda empresa, não é toda indústria que consegue dispor desse dinheiro. Essa impressora também é de resina. Então, é uma impressora ainda em SLA. Então, olha só, pessoal, só fazendo uma recapitulação. Até o presente momento, a gente já está no ano de 2008, eu apresentei para vocês duas tecnologias, né? A tecnologia SLA, que é a estereolitografia, e ela é baseada em solidificação de resina. A segunda tecnologia que eu apresentei para vocês é FDM. Então, a FDM ela pega o filamento de plástico, de polímero, melhor dizendo, e aí ela faz a fusão desse polímero e ela vai posicionando, ela vai gotejando esse polímero na bandeja até formar o teu sólido. Esse negócio ainda não estava forte. E aí, essas impressoras ainda eram muito grandes, você não podia levar para todo lugar. E aí veio um projeto que eu particularmente acho formidável, é um projeto de 2014, que ele traz portabilidade para as impressões 3D. Então aqui veio a iBox Nano. A iBox Nano é uma impressora em resina ainda, SLA. Ela funciona por 10 horas a bateria. Ela pesa 1 kg e tu pode pôr na mochila e ir para o parque e imprimir objetos. Então essa é a lógica dela. E aí uma outra coisa muito interessante que ela resolve é o seguinte, cara, você está fazendo impressão 3D, uma impressão de 20 horas, um objeto complexo, é muito comum durar 20 horas de impressão. E se acabar a energia, o que vai acontecer? Pessoal, na hora que a impressão ela acaba, dependendo do modelo que você tiver, se for um modelo mais barato, você não consegue dar continuidade no mesmo ponto de jeito nenhum. Dependendo da tecnologia, mais difícil é. A tecnologia FDM é muito difícil. Você depois reposicionar exatamente no mesmo ponto, vai dar alguma diferença. Por meio da parametrização, é possível. O Vitor já salvou algumas impressões nessa condição, mas na maior parte das vezes perde, não tem jeito. E aí é necessário comprar no break, né? Tu colocou lá na impressão, na tua impressora 3D, um no break, consegue mais 2 horas de carga, consegue absorver qualquer problema de surto elétrico e tá resolvido. Mas no break é caro, é mais um investimento que tem que ter. Então a iBox Nano, ela colocou uma bateria e resolve esse problema também. Então é um conceito bastante interessante. Ela foi desenvolvida por meio de financiamento coletivo. Então, um grande problema da pesquisa, pessoal, são as fontes de financiamento, são as fontes de recursos mesmo para que a pesquisa aconteça. Mas quando você tem um bom produto, uma boa ideia, você consegue, de repente, obter esse recurso por meio do crowdfunding. Então, o Kickstarter é uma plataforma bastante interessante para isso. E tem várias outras plataformas por aí que pode te ajudar a colocar, tirar uma ideia do papel e colocar ela para funcionar. No Brasil tem uma série de editais de fomento à pesquisa e inovação. Normalmente essa informação não vem para a gente, né, pessoa comum, mas tem que ficar de olho e ficar atento a esses editais para que, de repente, seja uma fonte de recurso para que a sua ideia consiga sair do papel, né? Beleza. Então, 2014 estava aí 6 anos atrás. E aí, em 2016 eu coloquei só um marco histórico, mas tem 2 marcos históricos muito relevantes em 2016. Bom, o primeiro aqui é a terceira tecnologia que eu tenho para apresentar para vocês, que é a sinterização seletiva a laser. Cara,
isso aqui é muito interessante. Essa impressora aqui, ela veio da HP. A HP, isso aqui é um baita do impressora no mercado. É uma impressora que faz múltiplos objetos. É uma impressora de altíssima precisão. E aí, a lógica dela é muito parecida com a lógica da resina. Só que aqui ela usa polímero no formato de pó. E aqui eu estou falando de polímero, mas também a tecnologia SLS, ela também utiliza metais, pós metálicos. E aí, cara, que a gente vira o jogo. SLS para pó metálico é o estado da arte da impressão 3D, principalmente para o mercado de fabricação de peças, de objetos de alta definição e que necessitam de um controle da dureza superficial, necessitam de um controle da qualidade das propriedades químicas e físicas do material. Mas aqui eu tenho um esquema desse funcionamento da impressora SLS. Então, olha só, eu tenho aqui à direita, onde o meu mouse está circulando, aqui o meu laser está circulando, eu tenho a bandeja onde o objeto vai sendo solidificado, camada por camada também. Ele também é baseado numa laser. Esse laser ele reflete, né, na câmera e aí ele vai refletir na superfície. Na hora que uma camada é feita, esse pistão ele abaixa um pouquinho e aí esse rolete ele joga mais pó de polímero por cima, seja o polímero que for, né? Pode ser ABS. ABS, pessoal, é um material que a gente gosta muito de lidar. É o plástico do Lego, né? Quem já brincou com Lego, aquele plásticozinho, aquele plástico é o plástico em ABS. Então você tem aqui um pozinho. Esse pozinho, na maior parte das vezes, é nylon. Na SLS é muito usado nylon. E aí, esse rolete joga de novo por cima dessa superfície. Então a lógica é essa. Solidifica a camada, pistão abaixa, joga pó de nylon por cima. Solidifica a camada de novo, pistão abaixa, joga pó de nylon por cima. E isso vai se repetindo sucessivas vezes, até o objeto ser finalizado. Então aqui já aumenta porte, aqui já tem maior velocidade, aqui tem maior controle de precisão. A precisão desses objetos aqui realmente é formidável e ele já sai pronto para uso. Ele não precisa de acabamento, ele já sai com acabamento já excepcional. Na frente eu falo um pouquinho dos 3 pilares de atuação que a 3D entende do conceito, né, de impressão 3D. Beleza, vou fazer uma pausa. Aqui eu já fui na minha timeline. Só mostrar aqui essa impressora da HP. A HP ela entra para o jogo para ganhar. Essa impressora aqui ela é industrial, ela tem uma grande escala, tem alta velocidade, altíssima precisão. A indústria automobilística usa bastante para gerar os conceitos dos veículos, né? Quando faz as testagens de design, joga no túnel do vento o objeto em menor escala para verificar a resistência, né, do objeto em relação ao ar e por aí vai. O segundo momento fundamental aqui no ano de 2016 é a fundação, né, a criação da 3D Custom Shop. A 3D Custom Shop é o primeiro estúdio de impressão 3D aqui na Zona da Mata. Já está aí no seu 4º ano de funcionamento, já sobrevivendo nesse mercado, encarando o Covid e contribuindo com a sociedade. Então, é outro marco importante aqui de 2016, histórico. Pessoal, ponto de controle. Eu não estou vendo o chat aqui na minha tela. Vamos ver, tem alguma dúvida da equipe, dos participantes que a gente possa resolver? Já estou vendo o chat aqui. Não. Então vá anotando que no final a gente tira todas as dúvidas que porventura não ficarem claras na minha apresentação, beleza? Então vamos retornar. Então, pessoal, essa aqui é o timeline. Esses são os principais eventos que eu selecionei aqui para vocês em relação à impressão 3D. Acaba por aí? Não. Aqui eu trago um resumo para vocês dessas 3 tecnologias, né? Então a primeira é SLA, que é a estereolitografia. O material utilizado são polímeros líquidos. O processo é radiação ultravioleta que solidifica o sólido. A SLS foi a última que eu apresentei, é a sintetização seletiva laser, polímeros e metais em pó, e o laser funde o pó. Então essa é a lógica dessa tecnologia. E a FDM são polímeros em filamento,
Então ele é derretido e depositado. Então esse é o resuminho das principais tecnologias utilizadas na impressão 3D. Galera, quando eu falo da SLS, eu sou entusiasta dela. Infelizmente eu não tive a oportunidade de ver uma SLS funcionando na minha frente, mas eu vejo um monte de vídeo, um monte de aplicação. E um dos projetos que eu estudei, eu cheguei a uma empresa que ela desenvolveu junto com a Petrobras uma tecnologia baseada em SLS, que eles construíram um robô de impressão 3D. Cara, vocês sabem que navios, né, os grandes petroleiros, são navios muito grandes. E aquelas hélices que impulsionam, que propulsionam os navios pelos oceanos, elas são hélices de 20 andares de tamanho, são muito grandes também. Só que o que acontece quando qualquer material entra em contato, em movimento, com uma superfície líquida? Acontece o desgaste do material. Então essas hélices, elas vão se desgastando ao longo dos anos. E aí como que é feito a manutenção dessas hélices? Você você estaleira o navio, você retira, uma operação de guerra, retira essas hélices enormes e substitui essas hélices enormes por outras hélices. Então esse é o processo. Cara, olha que ideia formidável que a Petrobras desenvolveu com essa empresa. Eles desenvolveram esse robô ele fica amarrado em cordas nessa hélice e ele faz a leitura laser da geometria da hélice, compara com o projeto, então tem o desenho em 3D do projeto, compara essa leitura laser com o desenho, e aí a diferença entre o desenho e o objeto real é o que precisa ser adicionado de material. E aí esse robozinho depois vai fazendo o quê? Ele vai preenchendo essa hélice novamente, usando a sintetização a laser com pó metálico. Formidável. É praticamente ter hélice infinita. A hélice nunca vai acabar mais. Você tem hélice infinita. Você sempre... desgastou um pouquinho? Coloca de novo, né, o aço, coloca aço fundido em cima dessa hélice e ele controla a dureza de cada uma das camadas. Quem é da área metalúrgica e gosta dessa tecnologia como eu, sabe a importância de se controlar cada camada, de se controlar a dureza de cada camada dos materiais. Beleza, agora eu quero apresentar para vocês algumas aplicações para que vocês se inspirem, para que vocês pensem no dia a dia de vocês, como vocês podem se beneficiar dessa tecnologia. Uma primeira aplicação é a joalheria. Bom, na joalheria tem duas possibilidades. Uma possibilidade, que é como tudo começou, é usar a impressão 3D para fazer o que a gente chama de objeto de sacrifício. Então você faz a sua joia, então essa joia em azul aqui é exatamente isso. Você faz essa joia, faz toda a modelagem dela em 3D. Depois, o que você faz? Você vai fazer um molde com essa joia. E aí você vai fundir o aço, o ouro ou a prata e vai jogar em cima desse molde, o plástico derrete e fica o objeto no formato que se espera ter. Então esse é um formato de fazer isso. Você pode usar molde com areia verde, enfim, tem diversas possibilidades. Essa possibilidade você vai explorar a tecnologia SLA e a tecnologia FDM. Mas você pode já fazer o anel na sua configuração final, pronto para uso. E aí você vai ter que usar para isso, você pode usar a tecnologia FDM, que você já faz o anel baseado, o anel de plástico, né, de polímero, e depois dá acabamento nele. Você pode usar a resina, e se for metálico, você vai usar o SLS. Então, se você já for fazer um objeto para ser utilizado, você pode usar as três tecnologias. Então, tudo vai depender da complexidade do objeto, do material que você quer utilizar e do uso que você pretende ter. Todos sabem que para você selecionar o material, você precisa antes avaliar qual vai ser o tipo de uso, né? Se você quer um material mais resistente, você vai ter que sair da resina e vai ter que talvez migrar para o FDM. Se você quer mais resistente ainda, talvez você tenha que sair do FDM e partir para o SLS. Beleza, então joia, para se inspirarem, joias bonitinhas. Calçados, então à direita aqui é um projeto da Adidas, né, de um tênis totalmente feito em impressão 3D. À esquerda é uma empresa, um conceito de negócio, né, que chama Fits, que é um conceito de calçado customizado. Então, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o que é a numeração Brasil, né, de calçado?
A numeração Brasil é a medida em centímetros multiplicado por 1,5. Só que, olha só que interessante, tem como a gente agrupar todo mundo, com todos os tamanhos de pé, em saltos de 1,5 em 1,5? Não, alguém vai ficar com calçado grande. É o meu caso, por exemplo. Né? Eu calço 37,5. E isso para mim é um grande problema. Porque ou o calçado fica grande, né, pé de palhaço, ou o calçado fica apertado no meu pé. Eu queria um calçado feito com 37,5, que é o tamanho do meu pé. Não consigo ter. Esquece, não posso ter. Mas a impressão 3D, em se popularizando, os fabricantes de calçados entrando com isso, talvez você consiga só mandar o projeto e falar assim, cara, imprime aí para mim. E aí chega o nosso calçado e ele não precisa nem ter estoque de produto acabado. Isso, para o conceito de gestão, é bastante interessante, né? Então, para quem está aí na apresentação e é da área de gestão, já começa a pensar, cara, olha o potencial de eliminação completa de estoque para peças, de estoque para componentes que não tem alto giro, né? Você deixa lá só a matéria-prima para fazer a impressão e na hora que você precisa, aí sim você imprime a peça ou imprime o calçado que você precisa. Então esse é um outro elemento muito legal, é uma indústria que acho que ainda tem muito o que crescer, tem muito o que se desenvolver, ela não tem comprovação de que ela está ganhando escala ainda, mas para mim é bastante promissor sim, impressão de calçados. Cara, design de produto, então, para você gerar protótipos, para você gerar conceitos, para você testar possibilidades. E o design ele precisa prototipar e testar possibilidades, gerar brinquedos, né? Criar novas sacadas, novos objetos de decoração. O design do produto é uma área muito forte, né, da impressão 3D. Arquitetura. Então, aqui eu estou apresentando para vocês projetos miniaturizados, né, com a sua respectiva escala. Então, à esquerda é um projeto de uma cidade em disco, então, com alguns elementos da infraestrutura dela bem destacados. E à direita é um telhado de um artista multirenomado aí do Brasil. Isso aqui foi feito lá na impressão, lá na 3D Custom Shop. Então, a arquitetura se bebe bastante dessa fonte. Maquete, muita maquete interessante, com altíssima qualidade e durável, né? Eu lembro que eu fui trabalhar em São Paulo em 2007. E eu queria fazer uma maquete, né, da operação que eu trabalhava no centro de distribuição, eu queria fazer uma maquete que replicava, né, estrutura porta-pallet, doca, enfim, pessoinhas e por aí vai. Na época, o preço que me deram para fazer uma maquete de uma operação que devia ter, sei lá, em área, 200 metros por 200 metros, era uma operação pequena, a maquete ia custar R$10.000. Então imagina, né, a impressão 3D, ela torna isso mais viável, torna isso mais barato, torna isso mais resistente, e a minha maquete é para fazer treinamento da equipe. Então, enfim, a arquitetura é um caminho bastante interessante também para a impressão 3D. Deixa eu olhar meu tempo aqui para não extrapolar aí o combinado. Segmento automotivo. Então, no automotivo, pessoal, já tem carro sendo fabricado com impressão 3D. Ainda está caro, né? Um carro inteiro impresso ainda está custando $100.000, ainda está caro, mas é uma tecnologia que está massificando. Para a fabricação de peças, né? Então tem muita peça que é peça de reposição mesmo para veículos antigos, que a impressão 3D aí é uma mão na roda, você não acha peça em lugar nenhum, o fabricante não tem mais a peça, enfim, não achou no ferro velho, e aí você precisa fabricar peça. Na 3D nós já fizemos um espelho de um classe C 1980, os pegadores da porta também, de classe C 1980, então não achava em lugar nenhum, então a impressão 3D é bastante interessante nesse sentido. A indústria aeroespacial, e aí, galera, a indústria aeroespacial tem uma particularidade, né? Então, o grande desafio ao se lançar um foguete, o Elon Musk, ele mandou os primeiros astronautas dele, né, de um projeto dele, em parceria com a NASA, essa semana, né? Não tem espaço suficiente para levar um grande estoque de peças. Imagina, qual peça que vai falhar? Não sei. Quando eu desenho um produto, um equipamento, eu não espero que ele falhe, mas ele vai falhar.
Então, ao invés de você levar um estoque infinito de peças, ter que, em função disso, aumentar o tamanho da espaçonave, aumentar o tamanho do tanque, aumentar o quanto de combustível que você vai gastar na missão, você vai levar só o material em pó, e aí lá, se precisar, você imprime a peça que você quer. Então, isso faz muito sentido para a indústria aeroespacial, é uma forma bastante econômica e viável para que ela consiga reduzir a necessidade de levar grandes estoques de peças, né, em cada missão, tripulada ou não. Quer dizer, tripulada, né? Porque trocar peça com robô é mais difícil, mas dá também. Beleza. Odontologia. Aqui tem algumas particularidades, então não pense que você pode ir em qualquer estúdio de impressão 3D e já solicitar uma dentadura feita em impressão 3D, não é bem assim. A odontologia é necessário que sejam utilizados materiais homologados pela Anvisa. Resina, até a última vez que eu pesquisei, só tinha uma resina homologada no Brasil para fabricação dos dentes, por exemplo, né, feito em impressão 3D, mas a maior parte das vezes o que são feitos são moldes, né? Então, esses moldes eles ajudam ao dentista colocar os parafusos, fixar os parafusos que vão ser as estruturas para as próteses, né? Então, tem uma gama boa de aplicações. Você pode fazer também moldado, né, na tua boca, as plaquinhas que você vai usar para descolorir dente, para fazer qualquer tratamento também. E aí a lógica é bem interessante, né? O laser ele é inserido na boca do paciente, ele faz um giro de 360 e ele faz o scanner da arcada dentária. E aí depois isso joga para um software, já tem vários softwares já preparados especificamente para isso, e aí lá ele vai posicionando os dentes, vai dando forma a essa prótese, e aí faz o molde, aí manda esse molde para que seja feito, né, realmente as peças do jeito mais adequado. Então a qualidade dos dentes aqui ficou bem interessante. Mas, eu quero fazer aquela lente de facetas, né, que fala. Quero fazer facetas para o dente, cara. Não é qualquer resina, só tem uma homologada no Brasil, não é qualquer dentista que consegue fazer, e o investimento é bastante caro ainda, bastante alto. Mas a odontologia é um segmento também bastante produtivo para impressão 3D. E aqui, apresentando um pouco do negócio, né? Cara, e como transformar isso em negócio, né? Como converter toda essa iniciativa. Bom, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que entender é que a impressão 3D, ela não é competitiva para fazer objetos de baixo valor agregado. Então, se você quer fazer um carrinho e quer comparar o preço desse carrinho com aquele carrinho de plástico que você compra na loja de brinquedo, esquece, né? Então, a injeção plástica para produtos em grande escala, replicáveis e de fácil geometria, a injeção plástica é muito melhor, muito mais barato. Mas se você quer objetos, né, otimizados, com a tua cara, né, com pequenas modificações, objetos que são afetivos, objetos de decoração, e aí sim você encontrou o negócio da impressão 3D. Então essa aqui é a foto do estúdio, fica ali no Santa Cruz Shopping. E a 3D Custom Shop, ela consolidou o seguinte tripé para o seu modelo de negócio. O negócio ele se baseia na modelagem do objeto. Então, o que é a modelagem? É você criar o fluxo digital da peça. Então, essa peça precisa nascer digitalmente. Não adianta você, eu quero fazer uma garrafa. Você tem a garrafa física, mas ela não existe digitalmente. Então, a primeira etapa é modelagem. A 3D Custom Shop, ela faz a modelagem para você, ou você pode chegar com a sua modelagem pronta. Fica ao gosto do cliente. Depois que você está com a modelagem pronta, aí acontece o processo de impressão efetivamente. A 3D Custom Shop, ela trabalha hoje com duas tecnologias, né? FDM, então a maior parte das peças saem com tecnologia FDM, que é o filamento, né, derretido, e SLA, que é com resina. Então ele também tem a impressora com resina também.
Mas então vai depender da característica do projeto para que você defina qual vai ser a melhor tecnologia. E depois disso? Bom, depois disso vai precisar fazer um acabamento, porque a peça ela vai sair com cores limitadas. Você vai sair com uma cor ou no máximo duas, dependendo do objeto. Ah, eu quero fazer um chaveiro. Um chaveiro, dependendo do que você quiser, o Vitor coloca duas camadas, você consegue fazer um chaveiro com duas cores. Mas a maior parte das vezes sai um objeto com uma cor só. E aí que vem o acabamento. Então tem artistas plásticos na cidade. Então o Vitor tem um conjunto de artistas plásticos que trabalham com ele, e esses artistas plásticos efetivamente fazem o acabamento do produto. E aí conseguem fazer com que o objeto ele perca o aspecto de aquele plástico mal acabado. Ele fica perfeito. O acabamento ele fica lindo. Eu vou mostrar para vocês alguns desses objetos acabados, né? Então, essa modelagem, a gente organiza nessa modelagem em dois grandes grupos. Uma que a gente chama geométrica. Então, o que são isso? São sólidos, né, peças baseadas em geometrias mais quadradonas. Então, essa é a modelagem geométrica. Para isso, né, tem vários programas. Eu uso o Inventor, mas tem o SketchUp e tem o SolidWorks, né? Esses são os programas utilizados para fazer isso. E tem a modelagem orgânica. Cara, modelagem orgânica, eu não faço modelagem orgânica, por exemplo. Aqui, o que é modelagem orgânica? É fazer gente, bonequinho de gente, é fazer cachorrinho, né, fazer animais, fazer plantas, isso é modelagem orgânica. Então ela tem um modelo mental de trabalho um pouco diferente. Como programas, os modeladores orgânicos que a gente trabalhou usam Blender, ZBrush, menos usado atualmente, mas no passado era bastante utilizado. Um outro que chama Sculptris, enfim. Mas o Blender é uma solução gratuita, open source, e é muito utilizada. As modelagens orgânicas que eu vi mais completas foram feitas em Blender. Tem muito tutorial na internet também. Todos esses, tá, pessoal? Tem muito tutorial na internet. O próprio Inventor, né, tem bastante tutorial na internet explicando como fazer. Mas esses são os dois tipos de modelagem que a gente trabalha. Assim, a gente agrupa nessas duas categorias. Bom, aqui eu estou apresentando para vocês um Darth Vader sendo feito na impressora 3D aqui da 3D Custom Shop. Lá, basicamente, ele utiliza ABS, PLA, PETG. PETG é material reciclável, né? De PET mesmo, garrafa PET. Tem outro material chamado Tritan, que a gente usa muito pouco, e nylon em algumas situações. Mas, assim, o grosso é ABS e PLA. Teve até uma reportagem interessante aí, né, nesse momento Covid, o Vitor não me deixa mentir, até me ajuda a corrigir aí, Vitor, se eu falar alguma bobagem, que o pessoal estava falando, saiu uma reportagem que lá no Nordeste, lá no Recife, né, inédito, estão sendo feitos, fabricados por meio de impressão 3D, máscaras, face shields usando casca de laranja, um polímero feito com casca de laranja. Aí o Vitor ficou curioso, né? Pesquisar, pô, é o PLA, assim. Ele já tem muito PLA já que é feito baseado em casca de laranja, enfim. Mas a galera tá fazendo uma propaganda não tão legal com algo que já está bem antigo no mercado e que já é solução já conhecida pela comunidade que trabalha com isso, né? Mas é interessante. A tecnologia FDM é essa do filamento. Aqui é a foto de uma das impressoras que tem lá no estúdio, é o modelo Core A1 da fabricante GT Max 3D. Aqui é o filamento, né, como ele fica externo e ele passa por um direcionador, e aí esse direcionador que vai efetivamente empurrando para cima esse filamento. Depois você tem o bico extrusor, então aqui tem essa peça metálica que aquece, e na hora que ela aquece, cada plástico tem a sua temperatura cada polímero tem a sua temperatura de fusão, e aí na hora que ela começa a escorrer o rabinho, porque chegou na temperatura, aí é hora de soltar a impressão 3D. Então aqui, motor e bandeja se movimentam. Aqui é o formato, né, de uma camada sendo impressa, e esse eixo que se movimenta, né, nas 3 dimensões da impressora 3D.
E aí, aqui que vem a magia, assim, o pulo do gato. Diferente do papel, na impressão 3D, não é chamar no teclado Ctrl P e já vai sair o papel. É necessário que sejam avaliados os ajustes, os parâmetros de impressão. Esses parâmetros de impressão definem, né, a velocidade de retração, né, do plástico, enfim, qual vai ser a quantidade a medida, né, da espessura de cada camada. Lá na 3D Custom Shop, trabalhamos com 3 espessuras de camada. Então, tem uma medida que a gente chama de qualidade baixa, que cada camada tem 0,3 milímetros, a qualidade média, cada camada tem 0,2 milímetros, e a qualidade alta, cada camada tem 0,1 milímetro. Então, imagina, em 1 milímetro, você tem 10 camadas de impressão, e aí você consegue atingir a maior qualidade. O Vitor consegue ter até alguns parâmetros de impressão em camadas até mais espessas do que isso, chegando a 50 microns. Então, assim, é necessário ter bastante controle da técnica para que esses ajustes sejam feitos, para que você consiga fazer um objeto com qualidade. Porque, olha só, a temperatura, se a temperatura está baixa, não vai, né, fazer a fusão do material. Se a temperatura está alta, vai queimar o plástico. Então, tudo isso são dificuldades que o negócio enfrenta, né? Mas, depois de um tempo lendo bastante as recomendações de fabricante e fornecedor do polímero, você consegue avaliar a melhor configuração. E aqui, alguns resultados, né, do processo de acabamento. Então, aqui eu gosto bastante de mostrar esses EAMES boards, né? É um tipo específico de objeto de decoração. Na hora que você olha, você não consegue imaginar que isso aqui é feito em ABS, que é feito em impressão 3D. Né? Então, o acabamento consegue colocar um aspecto metalizado no objeto que você acha que é metal. Então, aqui, cabine, né, isso aqui é de um desenho, de uma série. Isso aqui foi um presente que um brasileiro deu para uma espanhola. A gente fez essa composição e fez um troféuzinho, né, mostrando a união dos 2 países. Aqui tem o Dr. House, né, uma caricatura do Dr. House. Aqui tem um cachorrinho de estimação de uma família. Aqui, esse projeto são aqueles prédios típicos americanos com estrutura metálica. Esse aqui é um desses da Rio Branco, que foi feito lá na impressão 3D, um esquema para mostrar essa estrutura metálica, como é que ela funciona. Objetos de decoração. Então, tem várias aplicações, né, para objetos de decoração, vasos de planta, esse tourinho aqui bacana, que é um projeto espanhol, de um artista plástico muito conhecido, as caveiras mexicanas, né? Tem diversos. Ele pode ser cru, né? Quando ele tá branquinho assim, sem aplicação, ele é cru, ou ele pode ter aplicação. Olha esse balão, olha o brilho desse balão. Então, esse é o processo de acabamento, né? Que esses artistas plásticos fazem, maravilha. Tem projetos de miniaturas customizadas. Então, esse à direita aí é um lutador, aqui desde de fora mesmo, do UFC. Ele fez o projetinho dele, ficou bem real. E aí, pessoal, essa modelagem em 3D, ela pode ser real ou pode ser uma caricatura, né? Mas aí é aquela modelagem orgânica que eu mencionei para vocês. Então, a 3D fez bastante testes no passado para usar essa captura, né, de objetos 3D, esse escaneamento 3D, mas a gente conseguiu melhor qualidade por meio dos artistas da modelagem orgânica, e hoje é tudo feito em modelagem orgânica, não usa mais o scanner em 3D, não. Consegue objeto com maior fidelidade em relação aos clientes. Muita peça de reposição hoje mesmo, né? Eu tive uma necessidade. Eu tenho uma peça do portão aqui da minha casa, que aí eu liguei na assistência técnica falou assim, cara, eu não vendo a peça, eu só forneço o serviço.
Eu vou aí e troco para você. Quanto custa? R$ 50. Eu olhei na internet, a peça que eu preciso só vende um kit completo da peça. Esse kit completo são R$ 18. Na hora, eu já fiz a modelagem 3D da peça, já mandei para o Vitor, falei, Vitor, orça aí para mim. Então, quando você não acha uma peça em algum lugar, e aí a impressão 3D ela se torna bastante útil, né? Então aqui tem bico de saxofone, tem várias peças utilizadas, né, no reparo de equipamentos. Aqui a indústria têxtil Juiz de Fora adquiriu muita peça já com a gente, né, 3D. Então tem muita coisa legal nesse conceito de peças de reposição, que são peças que são utilizadas no reparo de equipamentos mecânicos, beleza? Aqui um zoom maior em maquetes. Aqui é um prédio, né, 3 andares inteiro. Essa maquete era toda, cada andar desmonta, então você consegue tirar o andar e aí mostrar internamente a divisão dos cômodos para os clientes, fica muito legal. E aí tem outros projetos aqui de impressão 3D, né, hoje faz muito troféu, faz chaveiro, enfim, faz placas de empresas, né, para colocar em cima da mesa do dono, fez até a luva aqui da galera aí dos Vingadores, né, a luva com as joias do infinito. Então tem bastante, essa luva é um projeto bem interessante. Esse projeto ele não foi modelado pela 3D, é um projeto feito já, né, por outro artista, né, fora do Brasil. E aí esse projeto ele foi adaptado para dar esse presente para uma criança de 10 anos de idade. Então a luva ela foi toda impressa e ela é articulada. Esse projeto foi uma adaptação que a 3D fez, então a criança foi lá vestir a luva e efetivamente conseguia, né, usar a manopla. Estou falando luva, estou até ofendendo quem gosta dos Vingadores, né? A manopla. Então, ela é toda articulada e aí o garoto saiu todo feliz brincando com o brinquedinho inédito, né? Ninguém tem isso. Mas é isso. E aí, galera, acho que é isso que eu tinha preparado para falar para vocês sobre esse universo aí da impressão 3D. E eu estou, a partir deste momento, aberto às perguntas, às dúvidas, enfim, o que a gente puder contribuir aí com vocês. Bom, gente, muito obrigado, Itamar. Vou abrir então para perguntas, tá? Então eu peço que quem for tendo pergunta aí, ou abra o microfone para perguntar, ou coloque aí no chat. Também quero deixar à vontade aí se o Vitor quiser entrar falando, né, algumas coisas, fazendo algumas considerações também. Para abrir, eu queria te perguntar, na verdade tem várias perguntas, né? Mas eu queria te perguntar uma coisa. Quando você estava falando, e aí depois a gente vai para a pergunta do André. Quando você estava falando aí de, por exemplo, usar plástico, PET, essas coisas, eu tive uma dúvida se isso contribuiria para alguma coisa de economia circular, que é uma coisa que está sendo tema de muita pesquisa na Europa principalmente, tema de doutorado, que é como você fazer uma cadeia hoje nas cidades, né, de uma economia circular. Quando você... E aí, por ser PET, eu já vejo que você consegue fazer uma reciclagem ali, transformar em outras coisas. Mas um produto que eu tenho, depois se eu quiser desmanchar ele, refazer esses filamentos e ele entrar de novo para impressão 3D, é possível isso ou não? Uma vez que solidificou, já era? Legal pergunta, legal pergunta. Então, depende de como esse produto ele está. Se esse produto ele recebeu algum outro tratamento, ele recebeu algum outro produto químico, e aí essa propriedade natural dele é perdida, e aí você vai ter mais dificuldade, ou talvez não tenha a tecnologia para convertê-lo novamente. Mas, por exemplo, a empresa que vende os filamentos, ela aceita restos de filamentos, que quando você faz a impressão, chega um momento que tá sobrando ali 2 linhas, 3 linhas de filamento, você não consegue fazer um objeto inteiro ali. Então você pode juntar esse resto de filamento, ele ainda está na característica original dele, e aí você devolve para essa empresa e você consegue ter alguns descontos. Uma outra coisa que essa empresa faz é o suporte
do próprio filamento. Então, o suporte dele, ela vai lá e reutiliza. Mas ela nem precisou derreter, ela reutiliza por reciclagem mesmo. Então, ela é uma cadeia que ela consegue acelerar e encontrar aplicações bastante interessantes para a economia circular, sim. Mas ela vai entrar de maneira com maior qualidade, agregando valor ao plástico que você está coletando. Porque qual que é o fluxo hoje? Então, eu pego o nosso catador de lixo aqui em Juiz de Fora, né? Que aqui o número da Denlurb, divulgado no site dela, é que em Juiz de Fora nós reciclamos 4% de todo o lixo. 4%. Essa é a avassaladora estatística, não só de Juiz de Fora, porque o Brasil segue na mesma linha, tá, pessoal? A gente está bem ruim nesse sentido. Mas imagina agora que a gente queira criar o conceito de agregação de valor para essas cooperativas de catador de papel. E não ficar com esse catador de papel só com esse papel de burro de carga, coitado. Ele não tem que ficar só carregando papel, né? Imagina que a gente vá lá e por meio de ações públicas, privadas, qualquer que seja, a gente coloque lá uma máquina e aí a máquina vai fabricar o filamento por meio desse PET que foi reciclado. Então aí a gente consegue agregar valor. A gente consegue fazer com que essas cooperativas saiam desse conceito de simplesmente coletar material e eles consigam produzir itens que vão ter maior valor agregado para o mercado. Mas pegar um objeto, me arrependi e vou utilizá-lo novamente, depende da característica do objeto que ele vai poder entrar. Mas, por exemplo, se você pegou um objeto feito em ABS, não tem reciclagem, aí já era. O ABS não vai dar, já colocou tinta nele, já fez acabamento, não vai ser legal. Mas o PET, né, da garrafa, né, você pegar a garrafa PET e faz. Mas o que a gente faz na tecnologia SLS, ela é uma tecnologia interessante. Lembra que eu falei do pó? Nessa, na hora que você termina de fazer o objeto, você tem que fazer a lavagem, e aí você tira todo esse pó, depois você seca esse pó e ele entra de novo como matéria-prima. Então você não seca absolutamente nada. Aquele modelo da HP, ele tem um exaustorzão que suga todo esse pó e devolve para os recipientes de recarga dele. Mas é basicamente isso. Ô Vitor, mais me ajuda nessa aí, cara. Você conhece mais alguma aplicação de reaproveitar na linha que a Fran perguntou? Você tem um objeto, você se arrependeu dele e você quer devolver ele para a condição de filamento. Oi, tá me ouvindo? Plenamente. Opa, boa noite para todo mundo aí. Primeiro, obrigado aí por ter me convidado para participar do webinar. Tamar, que é um amigo aí, é sempre bom ver essas aulas que ele dá aí pra gente. Sempre aprende muito. Obrigada a você, Vitor. Então, Tamar resumiu bastante. Infelizmente, não tem outro processo. A partir do momento que a gente trabalha mais com ABS, né? A partir do momento que a gente estruda o ABS, a gente não consegue reaproveitar ele depois. Isso que ele falou, quando tem um restinho de filamento no rolo e tal, que você vê que não vai conseguir imprimir alguma coisa, algum objeto e tal, você consegue reaproveitar. Mas o objeto já estrudado, não tem como, infelizmente ainda, né? Mas acredito que em breve o pessoal vai encontrar uma solução para isso também. Entendeu? Porque, igual ele falou, algumas impressões geram muito suporte. O que é o suporte? Por exemplo, se a gente imprimir um Cristo Redentor, né, que vai a impressão de baixo para cima, para a gente conseguir imprimir o braço do Cristo Redentor, a gente tem que criar um suporte da base até a base do braço. E esse suporte, depois a gente tira ele do projeto e joga ele fora. E hoje a gente não consegue reaproveitar esse filamento. Então, isso até é uma ideia muito boa para pesquisa e tudo mais, porque a gente, se pudesse reaproveitar esse filamento aí, seria maravilhoso, né? Mas, por enquanto, ainda não tem uma solução para isso. Show, Vitor. Obrigada. E assim, gostei dessa ideia, inclusive, que você falou da cooperativa ali, de agregar valor. Não sei se você viu em algum lugar ou teve a ideia agora, mas eu achei muito interessante. A gente fez... Isso foi uma pesquisa que eu fiz em 2018 com os alunos. A gente saiu para pesquisar o que tinha de iniciativa dentro da economia circular em Juiz de Fora, dentro dessa cadeia. E, cara, nossa constatação foi assim, triste de ver até a propaganda que é feita em cima de alguma coisa que não gera benefício real,
por constatar as condições subhumanas desses catadores de papel, do preconceito, tudo isso. E aí a gente começou a se colocar no papel de, cara, peraí, mas o que a gente pode gerar para eles? Então, o nosso brainstorming, né, foi nesse conceito de, cara, peraí, mas como que tem que ser uma cooperativa de verdade? Será que eu tenho que aceitar, né, esse fatídico papel de só catar papel e receber buzinada da população? Ou tem algo mais que possa ser feito? Foi aí que a gente começou a pensar nisso, mas tem muita coisa legal para fazer. Esse é o benefício de aproximar, né, a pesquisa, de aproximar a academia das instituições públicas, né? Coisas interessantes podem surgir a partir daí, convênios interessantes podem ser firmados, mas a gente precisa de um pouco mais de impulso nesse sentido ainda. Joia. André colocou várias perguntas aqui, você consegue ver? Estou vendo aqui mais técnicas. a primeira dele é o seguinte: qual o melhor material para aplicações mecânicas, ABS ou PLA? Na impressão de resina, qual a melhor tecnologia, SLA ou DLP? Na sua opinião, com essa popularização das impressoras 3D e entrada no mercado chinês, fabricação de impressoras 3D, você acha que futuramente, se tivermos uma redução do processo de resina que aproxime os filamentos de preço, acha que vai ser comum ver mais de SLA do que FDM? Legal. Ô, Vitor, eu queria te escalar para responder a primeira e a segunda, e eu estou pronto para responder a terceira. Beleza. Vamos lá, o melhor material para aplicação mecânica, ABS ou PLA? É o ABS. O PLA ele é um material, ele tem algumas vantagens, porque ele é o material de entrada das impressoras FDM. É um material que ele é mais tranquilo de imprimir, que você pode imprimir nessas impressoras abertas, não tem um controle muito de temperatura, só que ele é um material muito quebradiço, ele é um material duro. Geralmente, quando você pega um objeto PLA e joga ele no chão, ele quebra, ele tende a quebrar. O ABS, ele tem, igual o Itamar falou mais cedo aí, ele é aquele plástico do Lego. Então, quem já chutou uma pecinha de Lego sabe como aquilo é resistente, né? E, geralmente, a gente faz essas peças mais robustas em ABS mesmo, né? Para aplicação mecânica, indústria, carro e tudo mais. E, acima deles, do ABS, é o Tritan, ou Triton, cada um fala de um jeito, né? Que é o pai dos termoplásticos. E ele tem uma resistência mecânica, assim, absurda. Ele é bem melhor que o ABS e que o PLA. O problema dele é o preço, que ele custa aproximadamente 4 vezes o valor do ABS. Então, para algumas aplicações, tem que ser para algumas aplicações bem específicas, né? Não pode ser para qualquer um assim, não. E a segunda pergunta, na impressão de resina, qual é a minha tecnologia? SLA ou DLP? Isso é relativo, melhor em que sentido? Porque, vamos lá, a SLA, ela é impressora, ela imprime resina, mas ela utiliza uma tecnologia semelhante à FDM. Ela vai desenhando na resina o objeto, e a DLP ela vai fazendo camada por camada. Se for com relação à precisão, acabamento, SLA é melhor, indiscutivelmente. Mas se for em velocidade e tudo mais, se for uma coisa que não precisa de tanta precisão, a DLP atende perfeitamente. E lá na 3D a gente tem uma DLP. Então, quando esse corona passar, se Deus quiser, rapidinho, né? Convido vocês a visitarem lá para ver de perto, que é bem interessante. As duas tecnologias, FDM e DLP. E a terceira é Itamar aí. Essa aqui eu me escalei para responder essa terceira, por falar de tendência, etc., em relação a SLA e FDM. Bom, o FDM ele já é o mais popular, né? Já é quem mais fornece filamento, é mais fácil de filamento, enfim, nas escolas é o que está usando. Então, por exemplo, o Senai, ele é espalhado no Brasil inteiro, é o maior centro de ensino do Brasil, o ensino técnico. O Senai ele tem impressoras baseadas em FDM, né? Então, o FDM ele é muito mais fácil para você entrar nessa tecnologia. Mas eu vejo que a popularização ela vai trazer para a gente o SLS. Então, essa resposta 3, assim, que eu vejo como tendência para robista, porque assim, com muita velocidade,
quem brinca com impressão 3D por hobby, gosta tanto do negócio que começa a estudar, estuda insanamente e se desenvolve tecnicamente muito rápido. E ele começa a ficar insatisfeito com o SLA e com o FDM, porque ele sabe que o SLS é o sonho, só que ainda é caro, né? Mas o SLS ele tem uma qualidade, né? Até a proporção mecânica dele, a precisão, ele não tem um monte de restrições que SLS e FDM tem, mas eu vejo que a popularização vai no sentido do SLS. Aliás, a indústria precisa muito que isso aconteça. Oi, Vitor. Vai demorar um pouquinho o SLS, justamente porque são impressoras extremamente, como você falou, caras e grandes. Tipo, são tamanho de 2 geladeiras, as que existem hoje em dia. Aqui no Brasil tem uma empresa só que fabrica ela, que é esse tipo de impressora, e tem 2 impressoras vendidas. Uma está na Unicamp e uma está lá no Sul. Não lembro o nome da empresa que está. Então, e tipo assim, aqui no Brasil ainda está engateando um pouquinho, mas já tem bastante pessoas com impressora FDM em casa. Nos Estados Unidos, Europa, SLA também já é uma coisa mais comum. Então, a tendência é FDM, SLA e depois SLS. Mas quando a gente atinge SLS, igual a Tamar falou, tipo assim, o apogeu é o auge da impressão. E acho que é isso. Boa, Vitor. E aí, a outra do André foi do recondicionamento do material. Exatamente, né? Quando você já fez a extrusão, igual o Vitor explicou, né? Esse material não fica tão bom, ele não vai ter a mesma propriedade mecânica, não é adequado. O legal é quando ele já nasce do jeito correto, com as propriedades corretas. Então hoje tem bastante limitação, sim. Diferente do pó metálico, né? Do pó metálico e do pó de nylon. O nylon, se você consegue devolvê-lo à condição de pó novamente, você pode usar novamente no SLS. E o SLS, ele tem essa diferença, que é controlar a dureza de cada camada. E isso é bastante poderoso. Então, o SLS para pó metálico já é uma conversa do nível mais NASA. O Vitor, outra impressora SLS que tem, cara, é um Instituto de Inovação do Senai, lá no Sul. Eu lembro que foi o primeiro que eles trouxeram da Alemanha. Eu estava ainda em outro projeto quando eu descobri essa impressora lá, e foi a primeira que veio para o Brasil, SLS pó metálico. É bem robusta. A outra pergunta foi da Maria. Maria, nome bonito. Como que a impressão 3D pode ajudar a engenharia elétrica nos dias atuais? Vamos lá. Essa pergunta, ela não é da minha área, né? O que eu posso dizer, assim, em relação à engenharia elétrica, eu vou incorporar toda essa parte de fabricação de peças. Porque, olha só, vamos pegar lá uma realidade que o Vitor conheceu muito bem. Você está trabalhando embarcado, né? Você está longe da costa. Você tem limitação de espaço, você tem limitação de absolutamente tudo, e você tem componentes mecânicos e elétricos em funcionamento o tempo inteiro, né? Toda a parte, né, elétrica, ela está embarcada em alguma coisa. Essa alguma coisa, ela pode ser fabricada por impressão 3D. Então, tem diversos projetos de controladores, de dispositivos, que a carcaça, ela nasce feita em impressão 3D. Né? Então, uma possibilidade, eu quero estudar a efetividade de uma estrutura usando cristais piezoelétricos. Ok, né? Cristal piezoelétrico é aquele que, quando ele recebe, né, contato, atrito, ele gera energia elétrica. E aí você pode fazer um dispositivo para poder encaixar. Então, eu vislumbro muito nesse sentido, né, de você criar as carcaças, as estruturas para os componentes que você for utilizar. Se for miniaturizado, se for de menor volume, aí, obviamente, a impressão 3D vai ser muito melhor. Na fase de projeto, é muito mais fácil. Imagina, se você quer fazer uma coisa em plástico, eles vão falar assim, você vai fazer injeção de quantas peças? 300 unidades? Você, não, quero uma. Não, meu mínimo são 300. Então, a impressão 3D, ela te dá robustez para a fabricação de estruturas para protótipos, para projetos que você não tem escala, quando você ainda está na fase da pesquisa, né, e desenvolvimento. Então, eu vislumbro muito nesse sentido. Itamar,
eu gostaria de inverter também essa pergunta, e claro, se o Vitor quiser complementar com alguma coisa, ótimo. Como que a elétrica ela também poderia apoiar o mercado de impressão 3D? Porque eu imagino que deve consumir muita energia, isso é um ponto, né? Demanda muito. Se eu quero imprimir, porque eu lembro que quando eu comecei a ouvir sobre impressão 3D, havia um frenesi muito grande, dizendo agora o problema de habitação acabou, vamos imprimir casas para as pessoas, e assim, havia um clima de esperança muito grande em relação a solucionar vários problemas da sociedade, barateando várias coisas, né? Existe um entrave mecânico, existe um entrave elétrico, é energeticamente muito custoso imprimir essas coisas, ou com uma baixa, enfim, você deve saber pela conta que chega lá para você, né? Não sei. Vitor, essa é contigo. Então, vamos lá, vamos por partes. Que quando você diz, vamos imprimir uma casa e imprimir um carro, a gente está falando imprimir barco. Teve um vídeo aí que viralizou bastante de uma impressora 3D imprimindo barco e tal. São outros 500, assim, tipo, impressoras de portes enormes, né? Então, realmente vai ter, nesse início, né, que está engateando ainda, com impressoras desse porte, fazendo casas e tal, realmente o custo ainda é elevadíssimo, é uma coisa que não compensa, justamente por causa da energia, o custo do material e tudo mais. Mas as impressoras FDM, SLA, hoje em dia, elas não gastam tanta energia como essas que o Itamar falou no início do webinar aí, e é algo bem acessível, não é uma coisa absurda. Lógico que tem os gastos, mas não é algo que inviabilize projetos, né? É algo bem razoável, digamos assim. Dá para melhorar? Dá, mas hoje já é bem razoável, entendeu? E falando respondendo também um pouquinho a pergunta que eu esqueci o nome, desculpa, da menininha. Maria. Eu vislumbro que em breve nós teremos também componentes elétricos sendo impressos em 3D, tipo resistores, capacitores, indutores, enfim. Eu acredito que isso não está muito longe de acontecer. Tem muitas pesquisas já nesse sentido que eu tenho lido, e em breve a gente vai ver essas novidades aí. Hoje em dia já tem comida sendo impressa, chocolate, tudo que é tipo de material. Então é só uma questão de parametrizar direitinho a matéria-prima e tudo mais, e eu acredito que em breve teremos componentes elétricos, circuitos e tudo mais, entendeu? Que é uma aplicação mais direta na elétrica, né? Que fazer dispositivos para embarcar elementos elétricos, igual o Itamarzinho falou. Isso aí. Temos aí isso. Camila, né? Boa noite. Muito obrigado, Camila. Gostaria de perguntar se vocês acreditam na expansão do mercado para produtos 3D customizados para decoração residencial. Opa! Aí, Vitor. É esse que acreditamos. Pode falar, Itamar, você domina. Cara, o home decor é o segmento que movimenta bastante a 3D. Tem muita coisa interessante. Cara, eu vou precisar pegar. Vou ter que tirar minha câmera aqui. Eu fiz... não vai dar porque eu coloquei um fundo. Eu fiz o suporte do meu notebook. Eu fiz ele em impressão 3D. Por que eu fiz? Porque eu queria um suporte bonito, eu gosto da tecnologia, eu gosto da impressão 3D, e eu queria, e ponto. E decoração é muito isso, né? É afetivo. Não é um negócio que é baseado em custo, é um negócio que, cara, gosto, quero. Então, esse segmento, para mim, é um segmento muito potencializado pela impressão 3D. Ela consegue, de fato, dar luz à criatividade, ela permite que você consiga pegar um projeto feito lá na China e você consiga trazer aqui. China não está com muita moral ultimamente, né? Lá no Japão, feito lá no Japão e imprime e está com ele na tua casa. Então tem a comunidade, né, maker, que a gente chama, né? Quem é desse segmento, quem gosta de impressão 3D, que é um entusiasta, é a comunidade maker. Então esses projetos são compartilhados na internet. Você consegue pegar modelos prontos, gratuitos,
para fazer a impressão. Então, esse segmento ele é bastante frutífero. Na minha casa tem um monte de coisa. Olha só, o topo do bolo do meu casamento foi feito em impressão 3D. Então, o Vitor tem o projeto de cabeçudinhos. Então, eu e minha esposa viramos cabeçudinhos em impressão 3D. Então, foi até um presente da 3D Custom Shop, né? Ficou lindo o cabeçudinho, foi o topo do bolo. A gente fez um Karl Marx. A minha esposa é assistente social, ela é marxista, estudiosa no assunto, e ela fez um busto do Karl Marx. Ninguém no Brasil tem Karl Marx. Nós temos aqui em casa um Karl Marx em 3D. Então, são projetos que ganham bastante força pela impressão 3D. Eu falo que se não tivesse impressão 3D, a gente não teria isso na nossa casa. Então, ela torna viável que pessoas comuns, né, nós somos pessoas comuns, consigam ter acesso a itens de altíssimo bom gosto, de altíssimo valor afetivo, e a decoração é muito sobre isso, né? É de colocar o seu estilo, é de colocar a tua cara, de colocar o teu jeito. Então, esse, para mim, é o filão que os clientes não sabem, os clientes ainda não descobriram, mas tem muito que cada um de vocês que estão aqui nesse webinar consegue se beneficiar de objetos 3D e de altíssima qualidade. Lembra do Hermes Birds que eu apresentei lá? Ele é de plástico, ele é resistente e parece que é metalizado. Levíssimo, levíssimo, levíssimo. Então, para mim é o segmento. Fala aí, Vitor, mais algum complemento? Gostou do meu entusiasmo? Muita coisa. A Camila do Carmo é uma amiga minha também. Ela fez três cabeçudinhos da filha dela para o aniversário de 1 ano. Ficaram lindas. É só o comentário dela aí. Um abraço para a Camila e para o Zé. Estão vendo a gente aí. Ah, bacana. Ó, deixa eu pegar aqui o meu... Eu tirei minha câmera, eu não aguento. Eu tenho que mostrar o Karl Marx, eu tenho que mostrar os objetos aqui para vocês. Olha a minha câmera. Enquanto isso, Vitor, vocês falaram você e o Itamar, falaram da questão da gente descobrir, Itamar. Oi. Depois eu vou... apresento eles aí pra gente. Esse aqui é o Karl Marx. Então, olha o realismo, né, que é possível colocar nesse projeto. Eu me arrisco a dizer que fizemos o primeiro projeto de Karl Marx em 3D no Brasil. Esse projeto ele foi modelado, tá? Ele foi modelado a partir de uma foto. E esse aqui sou eu e a minha esposa. Nosso topinho de bolo. Então, acho que tem bastante coisa saudável, de muito bom gosto, que pode ser feito para 3D. E o desafio aí de marketing aí também, que é um negócio bem diferente, né? Eu acho que as pessoas não estão muito acostumadas. Exige uma estratégia diferente, vocês ainda estão buscando essa estratégia de como posicionar nessa questão de atingir esse público, de entender como que faz esse marketing, que acessa esse público, que conscientiza esse pessoal da possibilidade. Como é que é? Esse desafio aí, primeiro, eu vou falar só um pouquinho, porque o Vitor que vai me socorrer nessa pergunta, mas é o seguinte, quando isso tudo começou, né, lá em 2016, acho que tinha ainda um desconhecimento das pessoas de todas as possibilidades que a impressão 3D poderiam levar a elas. Então, inicialmente, a gente recebia a galera e ia mesmo explicando, né, como é que funciona essa tecnologia, e por meio dessa conversa, dessa entrevista com um potencial cliente, as necessidades iam surgindo. E foi, pelo menos comigo foi muito comum, eu recebia um atendimento, a pessoa ia lá procurando uma coisa A e ele saiu com a coisa B e C, porque na hora que ele foi se recebendo informação, que ele foi entendendo as possibilidades da impressão 3D, ele conseguiu realmente incorporar isso no dia a dia dele. Então, formar cultura, formar esse nicho de pessoas, para elas perceberem que ela não precisa mais se contentar com o padrão, para ela perceber que ela pode ter algo com a cara dela, com o toque dela, isso é um ponto realmente desafiador e muito difícil, não é tão fácil assim não. Mas o desafio é do dia a dia, e o Vitor vive esse dia a dia, né, Vitor? O que você pode complementar nesse sentido para a gente? Então, você foi muito bem a resposta, mas então, a gente foi, como você disse, a gente foi o primeiro estúdio de impressão 3D da Zona da Mata.
Então era uma coisa extremamente desconhecida. E as pessoas achavam, falando abertamente, é porcaria, é plástico, não serve para nada. E a gente justamente tinha que ir nas empresas mostrar peças e produtos nossos para as pessoas verem que dava para fazer. E realmente acontecia muito disso. O cara ia lá na 3D para fazer uma peça, aí saía com a peça, um Shiva e um cachorro. E a pessoa se encantava com o processo, com tudo que dava para fazer, dá para fazer com essa tecnologia, né? E o desafio até hoje, porque ainda é uma coisa nova aqui no Brasil, né? E muita gente desconhece, muita gente que em Juiz de Fora desconhece. E eu digo que 85% do que a gente faz, infelizmente, é para fora. Não vou falar que infelizmente, né? Mas eu queria vender mais para Juiz de Fora, mas 85% ainda é para fora de Juiz de Fora. E a gente tem uma demanda orgânica, só que ainda é bem pequena. E é isso. E a gente tem que se reinventar sempre, cara. Questão de marketing. Porque a vantagem da impressão 3D é justamente essa, que a gente pode fazer de tudo. Então, isso é uma vantagem, isso é um problema, porque é difícil focar em alguma coisa, né? A gente consegue fazer de tudo. Vamos focar em home decor. Aí chega lá, no dia seguinte, o arquiteto querendo fazer a maquete. Você vai falar que não? Claro que não. Você vai fazer a maquete também. Então, é uma dificuldade e uma vantagem ao mesmo tempo, né? Mas é isso aí, gente. Graças a Deus está dando certo. É isso aí. Gente, alguém tem mais pergunta? Pode usar esse tempo aí final também, ó, já comecei a seguir lá, tá? 3D Custom Shop, né? Isso. Se quiser botar aí o arroba aí de vocês, porque às vezes a gente olhando, vendo, a gente vai tendo ideias, né? Já fala, eu preciso de uma coisa assim, então acho que, né, vai resolver, imprimir isso 3D, preciso de uma pecinha, preciso de um suporte, preciso de achar uma coisa muito específica, eu quero fazer uma homenagem a alguém, né? Ao professor, ao orientador, ao pai, à mãe, ao colega, ao namorado, ao marido, né? Então, tem várias possibilidades muito personalizadas mesmo, né? E afetivas, como você falou, de dar alguma coisa diferente, né? Única. E queria agradecer também, já aproveitar para agradecer imensamente você, o Vitor, pela disponibilidade, por serem pessoas acessíveis, assim. Encontraram até clientes aqui, né? Estamos entre colegas. A gente quer agradecer a oportunidade, falar um pouco mais sobre, né, essa tecnologia que a gente incorporou no nosso dia a dia, na nossa vida, torna estilo de vida. Mostrei alguns dos meus objetos, alguns outros guardados e alguns por vir ainda. E é isso, impressão 3D gera comodidade, gera flexibilidade, gera aquele valor, né, afetivo para os produtos. É uma tecnologia que está crescendo e vai continuar crescendo cada vez mais. E a 3D Custom Shop é um jogador forte na Zona da Mata e vou dizer que é o maior estúdio da Zona da Mata. Parabéns, gente. Valeu, obrigado, Fran. Muito bacana. Vitor, quer dar umas palavrinhas de encerramento? Queria agradecer de novo o convite de vocês, do Sérgio, do Itamar, participar desse webinar aí. Convido todo mundo a visitar lá o nosso Instagram, o nosso site, e em breve o nosso estúdio novamente, né, quando tudo voltar à normalidade. E visita lá, que tem muita coisa legal, vocês vão gostar. Gente, agradeço então a todos que vieram. Vou daqui a pouco parar a nossa gravação. A todos, né? Tivemos um pico aqui de 130 pessoas ao mesmo tempo. Muito obrigado a todos, além dos palestrantes, obrigado aos organizadores aí, ao Christian, aos outros professores, ao Tássio, Marco Antônio, ao Wesley, todos os coordenadores aí, Vitor, Tiago. Gente, muito obrigada a todos. Vou colocar aí o link para vocês. Coloquei aí, tá? Quem perguntou, o link para registrar a presença e garantir o certificado. Então, tá aí o link para vocês. Façam logo, a maioria já fez, mas esse link ele fecha, né, com o fim da palestra aí. Daqui a pouco, né, ele vai ser fechado, tá bom?
Bom, muito obrigado então a vocês. Vou parar a gravação aqui.